Muito boa tarde, queridos. Estamos iniciando o nosso programa Dias Melhores. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e trago uma palavra que é conhecido por todo o universo cristão, conhece essa palavra, mas Deus, a palavra de Deus se renova, né? Então, eu creio, entendo e assim espero que Deus traga uma palavra fresca, como um óleo fresco, de renovo, de restauração, de força, de fé para a minha vida e para a tua vida. E durante esse tempo que eu estive estudando a palavra de Deus para estar ministrando nesse sábado, o que me veio ao coração é: Ele nunca perdeu o controle. E qual é a palavra conhecida, pastor Marconi? 1 Samuel capítulo 17, conhecidíssimo. Inclusive teve um filme recente, lançado aqui no Brasil. Só que eu quero aplicar essa passagem de 1 Samuel, que fala de Davi, às realidades da minha vida e da tua vida. Até que fique solidificado, que fique gravado no seu coração, que Deus nunca perdeu o controle sobre a sua vida, né? Mesmo que pareça que a vida da gente está fora de controle, Deus nunca perdeu o controle. E Ele vem movendo as circunstâncias da nossa vida. A gente vai dizer, mas é porque é muita luta, é porque é tanta dificuldade. Então eu vou aplicar esse sermão dentro das realidades de uma experiência de um homem que passa pelas mesmas adversidades que você, minha filha, meu filho, jovem, idoso, idosa. Todos nós passamos a adversidade, né? Então eu vou demonstrar através da ministração da palavra de Deus que Ele vem preparando todas as situações, as dificuldades, as aflições, as lutas. Deus usa como dentro do projeto dele. Ele podia livrar? Podia, mas temos que ser preparados. Qualquer atividade que a gente vai exercer na vida, qualquer atividade, tá certo? Primeiro a gente é preparado, primeiro a gente é instruído, primeiro a gente é motivado, tem que passar por algumas circunstâncias, ainda leva depois o nome de estagiário, se for no campo do trabalho, né? Se for na empresa, no empreendimento, você faz o curso, vai no Senai e faz o empreendedorismo, vai nesses órgãos, e tudo a gente precisa ser preparado e enfrenta as adversidades. Então isso Deus usa como um preparo para que o plano dele, o grande plano de Deus, se cumpra na minha vida e na tua vida, né? Então mal a gente sabe como é que as histórias começam. E esse texto de 1 Samuel, capítulo 17, inicia o texto de uma pessoa, de uma família simples, mas em detrimento de ser uma família simples, às vezes a gente é de uma família simples, mas tem a unidade. O biscoito que der para um, dá para os 10, dá para os 4, dá para os 3, o que der para um, dá para todo mundo. O cobertor que tiver para um, mas tem famílias que parece que as coisas às vezes não é assim, né? Eu não sei o que se passa nas cabeças. Eu sei que tem pessoas que passam a adversidade distinta. Isso cria até traumas, né? Para fulano, para mim não sei o quê. Deus não faz distinção, entendeu? E apesar das nossas famílias, como fomos criados, se de uma maneira ou de outra, Deus cuida da gente indistintamente, da mesma forma, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo, e sempre escrevendo uma história definida pela vontade dele. E no decorrer do sermão, nós vamos mais uma vez apresentar a você a vontade de Deus, né? Então, se inicia uma manhã nessa região da casa de Davi. Entenda-se que Davi trabalhava no campo, Davi trabalhava na chuva, no frio, no calor, no ermo, nos espinhos, na ausência. Tinha comida. Eu acho que você trabalhando no deserto, no pé de uma montanha, não deve ter essas comidas que você imagina ter. Os que estavam dentro da casa tinha bom alimento. Então,
apenas rememorando, né, toda aquela situação, foi um profeta, perguntou pelos filhos e mostrou a quem o dono da casa tinha preferência. Saiu exibindo filho por filho, cada um maior e mais bonito. Tinha um por nome de Eliabe, que só perdia em altura para Saul, e era um grande guerreiro. Mas Davi não era lembrado, tá certo? Davi era um pequeno homem, um homem pequeno, um homem novo. Ele não tinha crescido nem em tamanho, nem era um grande guerreiro. Era um jovem com expectativa de jovem, com desejo, com temor, com medo, com anseio e com Deus na vida dele. Então o dia se inicia. E quando o dia se inicia na nossa casa, as coisas estão acontecendo na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E estava acontecendo uma coisa, o dia amanheceu e Israel estava sendo ameaçado. Só que nessa casa, ninguém, né? No dia anterior, ninguém estava com esse conhecimento, né? Ninguém se envolve com política, negócio de guerra, não tem nada a ver com isso, né? Mas acontece que estava havendo uma guerra e as coisas se expandem, né? As coisas se expandem e no final do dia, eu não sei quantos dias por semana o Davi ia para a casa dele, mas também não sei se no dia anterior, onde se deu esse conflito, se ele estava no campo e foi em casa ou ficou no campo mesmo. Eu sei que o pai recebeu o comunicado, né? Está havendo guerra e ele envia os filhos dele para a guerra. Envia Davi não, ele é muito fraquinho, ele me parece uma pessoa até não é nem muito assim, não tem muito destaque, né? Eu prefiro fulano e fulano. As escolhas naturais, as escolhas do homem são dessa forma, né? A própria palavra de Deus diz que Deus não nos escolhe pelas aparências, e eu fico feliz com isso, tá certo? Com a origem humilde que eu tive, a vida que eu tenho, fico feliz de Deus nos escolher pelo seu amor, tá certo? Então o amor de Deus não faz distinção, não separa. Então o dia começa comum, e eu não sei que hora, mas ele envia os filhos, né, esses filhos que eram maiores, guerreiros, envia para a guerra, e Davi, certamente ele amanhã continue lá seu serviço, lá nas ovelhas, e uma certa da hora do dia, ele fica preocupado com aqueles que ele quer bem. Não fala em nenhum momento da Bíblia que ele mandou lanchinho, mandou um café quente para Davi lá onde ele estava no deserto. Mandou um chá, um leite morno, traga um litro do leite aí que você colheu para vir aqui para a gente ferver e mandar para você com os biscoitos. Não, é como eu estou dizendo, eu não sei nem como é que o Davi se alimentava. Mas o fato é que esse pai se preocupou com a fome desses filhos, que não havia nem começado a batalha, mas o pai já estava preocupado. Mandei ontem, será que os bichinhos tomaram café? Será que almoçaram? E Davi? Não, Davi é mesmo, né? Tem Davi para levar. Quer dizer, não lembrou. Você pega um pedaço de pão para Davi, Não, a Bíblia diz que leve isso para os seus irmãos. Podia estar escrito assim: meu filho já tomou café, papai te ama. Meu filho come alguma coisa, tem aqui um manguzá, um queijo de coalho, tá certo? Tem um pãozinho, quer café com leite, quer Toddy, quer um chocolate. Quando terminar, meu filho pode levar isso aqui lá para os seus irmãos. Não. Ele chega e diz: está aqui esse pacote. Talvez ele tenha dito assim: nem mexa, viu? Porque eu contei o peso. Depois eu vou perguntar quantos pedaços chegou lá. Entendeu? Então, uma pequena tarefa para um pequeno homem. E um dos ensinos que eu vou procurar trazer também para o meu e para o seu coração, nessa tarde e noite, é que não devemos desprezar os pequenos começos, tá certo? A Bíblia nos aconselha, não desaprecie, não despreze as pequenas coisas, os pequenos começos, porque é daí que vai surgir. O dia começa do mesmo jeito, mas no dia que o Senhor decide, o final do dia é extraordinário. Começa diferente, começa igual, mas vai terminar diferente, tá certo? Quando a boa mão do Senhor vem sobre a minha vida e sobre a tua vida, começa do mesmo jeito, mas o final é diferente, né? Então, o dia está comum, Davi fora da casa, está cuidando da ovelha. A Bíblia também não fala que nenhuma outra vez, a única vez que ele foi chamado nesse campo que ele estava, foi porque o profeta disse: tem um sim, você está escondendo, eu sei que tem outro, pode dizer. Aí ele disse: é mesmo, rapaz, tem Davi. Que bobagem a minha cabeça, esqueci. Aí manda chamar Davi, pronto. Depois disso, ninguém fala mais de Davi, e isso faz a gente refletir sobre circunstâncias da nossa vida, de pessoas que eram lembradas, pessoas eram escolhidas, pessoas que eram favorecidas, pessoas que dizem: mas fulano tem muita sorte, ou
ou você dizia o contrário com você mesmo. Então, as preferências do homem são assim, não tem como julgar, cada um resolve a sua maneira. Eu vim falar nessa tarde e noite das preferências de Deus, das preferências de Deus sobre a minha vida e tua vida, né? Davi nunca foi chamado, nunca foi requisitado, e eu sei o que é isso. Eu sou autodidata. Claro, me formei, tenho algumas formações, tenho um monte de curso. Passei 36 anos fazendo curso no Brasil inteiro, ministrando curso aqui em Brasília. Então mas eu tenho uma capacidade de aprender e de alguma forma fazer as pessoas entenderem aquilo que eu quero passar. Eu vou procurando associação, vou procurando alguma coisa que você conheça. E então chama autodidata, entendeu? Eu sou designer, eu fiz curso? Não fiz curso, eu aprendi sozinho, domino essas ferramentas tudinho, Photoshop, Corel, porque Deus me deu uma inspiração diferenciada. Eu tenho mais inteligência? Não, dons, Deus vai dando dons, Deus distribui os dons, e certamente você tem dons maravilhosos, e Deus vai usar os seus dons, tá certo? Vamos dizer, há 30 anos atrás eu me imaginava na frente de 3 câmaras, ou então no estúdio da rádio, ou então numa cruzada, ministrando para dezenas, centenas, milhares, ou no caso do Kawai, milhões. Não, porque Deus vai usar as pequenas coisas, as pequenas lutas, os pequenos tropeços, as pequenas dificuldades, aquilo que a gente atravessou na vida e acha, mas eu sou muito só, e todo mundo consegue, e eu queria ir para canto de tal. Deus vai te levar para patamares maiores e melhores. Creia nisso. Deus nunca perdeu o controle. Eu li a última frase que eu tinha escrevido nesse sermão para abrir. Eu disse, Jesus, eu vou ler a última frase, eu vou iniciar o sermão hoje, lendo a última frase que está escrito: Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Tá certo? Eu nunca fui requisitado, ninguém nunca valorizado. Desprezo familiar. O contexto eu já falei antes, mas todo mundo conhece a história de Davi, né? Desprezo familiar, aquela coisa, papai te ama, mamãe te ama, vovô te ama, vovó te ama, mas a preferência é para o lindinho, a lindinha, né? E o pai chama ele, né? Aí diz, vá lá, leve queijinho para os meus filhos. Que filho, é para os seus irmãos, tá certo? Nessa hora, leve para os seus irmãos. Não coma não, viu? Isso aqui é para eles. Leva esse queijinho, leva esse pãozinho, leva um líquido, que eu não sei se podia ser leite, podia ser eu acho que suco não, mas leve isso para eles se alimentar. Será que no exército não tinha comida lá no exército de Israel? Estava o próprio rei lá. Será que uma nação não ia mandar alimento para seus oficiais, mas esse pai teve o cuidado com aqueles, mas não teve com esse? E o Davi podia ter dito, rapaz, primeira coisa, eu fui ungido rei e eu só não fui apossado ainda, ninguém está sabendo, mas Deus já disse que eu sou rei, Deus tem projeto, então não vou não. Não, ele é uma pessoa que ele não é despeitado, ele não é recalcado, ele não é revoltado, ele sabe, tudo que vem à mão, a Bíblia diz, que a gente tem que fazer tudo que for lançado das mãos da gente, que a gente não tira a mão do arado, querido. Tempo fácil, eu nunca vim aqui, você não vai ver, eu vim aqui pregando sobre tempo fácil, tempo de facilidade, tempo de bonança, a vida é dura. Quem disse isso, pastor Marconi? Jesus disse mais, os dias são maus. Então, a insatisfação, a gente às vezes fica com raiva. Essa semana eu preguei sobre Lázaro, a mulher com raiva, com ódio de Deus, a cara bem feia para Jesus, assim, recebendo Jesus assim, ó. Não pode dizer nada, porque é Jesus, né? Mas bem aqui assim, até já a paz que vem de Jesus vai esclarecendo a situação, e o final que é maravilhoso. Porque Deus nunca perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da tua vida. Amém? Não perdeu o controle da tua vida. Então o dia começa lá, e para Davi, que era um dia normal, um dia comum, nesse dia foi diferente, porque ele teve até que arranjar uma pessoa, pai, fica aqui olhando minhas ovelhinhas, enquanto eu vou ali dar uma carreira, que pai quer que eu vá lá, aí você vai brigar, vai lutar lá, não, eu vou lá levar vai levar o quê? Pão. Pra guerra, vai levar uma flechada lá, um tiro de espada, uma lança. Não, mas eu vou lá, pai tá pedindo, eu vou, né? Não era uma pessoa revoltada, quem tem consciência que os planos de Deus é na vida dele, o que colocaram para fazer, não é uma pessoa despeitada, eu não vou fazer não, a gente é aguerrido,
Eu trabalhei em floresta, trabalhei no oceano, trabalhei na floresta amazônica, até depois do exército é que eu vim embora para aqui, para o Nordeste. Trabalhei desgotando fossa, trabalhei carregando pedra. Quando voltei para o Nordeste, depois fiz um cursozinho, foi minha primeira formação, que foi de enfermagem. Já fui trabalhar num grande pronto-socorro. Quando eu passei no Serviço Público Federal, os internos, as pessoas que estavam internas, né, internados mesmo, assim, com pessoas de cirurgia, de fraturas, essas coisas, fizeram abaixo-assinada pedindo para mim não sair. Só que era um carro melhor, claro, eu tinha que sair. Mas por quê? Porque eu fazia tudo, era o que eu tinha que fazer, eu fazia com amor, entendeu? Tinha que fazer o curativo, eu dava banho, eu cortava o cabelo, eu fazia a barba da pessoa, dava uma dignidade à pessoa. O cara feliz, ficava feliz da vida. Quantos não voltaram? Depois mandavam um doce de leite, mandavam... porque gosta de agradar, demonstrando que eu tinha adocicado o coração daquela pessoa, né? Então, Davi, ele não era uma pessoa revoltada. Mas o dia começou diferente. O pai mandou me chamar. O pai não disse, vem aqui que eu vou lhe dar uma coisa boa. Disse que venha cá. Quando chegou lá, foi que ele soube que era para correr até uma briga. Mas ele não ficou revoltado, tá certo? O dia começou diferente e ele não procurou não pensar nem no assunto. Deus cuida de mim. Entendeu? Eu vim essa semana, deu um problema no meu olho, e eu estou viajando para os Estados Unidos, eu vou logo cuidar desse olho antes que... E vinha num carro, e o último ônibus quebrou, que ia em direção à última cidade nesse sentido que eu moro, que é bem distante. E o ônibus quebrou, a gente passou por ele, e mais na frente tinha uma pessoa esperando para ir no meio do caminho entre a cidade que eu moro e outra cidade lá. E pelo jeito dele falar, eu já vi, eu digo assim, não é cristão. O jeito dele falar, uma pessoa simples, de coração simples, duas bolsas, mochila pesada. Eu acho que ele trabalhou a semana todinha, quem sabe num serviço pesado. Aí eu comecei a dar palavra de esperança a ele. Aí o rapaz que anda com a gente no carro, dizendo assim, mas eu acho que uma hora dessa não vai ter mais carro da nossa cidade em direção para onde você vai, porque já era 6h15 da noite, 6h20 da noite, não tinha mais carro. Eu digo, não, mas Deus cuida, mano. Vai aparecer. Olha, eu trabalhava, eu passei quase 2 anos trabalhando a 110 quilômetros da casa que eu morava, porque era necessário, 110 para ir, 110 para voltar. Eu ia de caminhão, carro de lixo, camburão, ambulância, carro de prefeito, de vereador, seja lá de quem fosse, Deus nunca deixou e Deus vai cuidar de você. E na verdade, quando a gente chegou na cidade, aí eu falei pro motorista, chama carro de lotação. A gente paga e ele leva a gente para onde vai e traz de volta, né? E outras pessoas também dentro do carro. E quando chegou aqui na cidade, aí eu disse pro motorista, vá logo lá no terminal, lá fora da cidade, porque para ver se resolve logo a situação desse rapaz. Quando chegou lá, tinha um carro parado. Até o motorista disse assim, não é que tem o carro ali e é fulano. Pois o homem estava esperando uma pessoa para completar a lotação e completar o dinheiro do combustível também, que Deus é sábio. Porque se tivesse dinheiro, ele tinha enchido o tanque e tinha ido. Mas o dinheiro não dava para encher o tanque no tanque, até chegar lá onde ele queria. Ficou faltando o rapaz. Quando ele chegou, ele disse, glória a Deus, por isso que eu sirvo a Jesus há 4 anos. Como é bom saber que é cuidado por Deus, tá certo? E Deus cuida de você. Então Davi não sabia o final desse dia, não sabia os mistérios de Deus. Todos os dias começa a gente ter mais dias do mesmo jeito. A vida da gente é quase normal, né? É mais dia do mesmo jeito. Todo dia aquela que chama rotina. Mas tem dias que entra o excepcional de Deus. E o excepcional de Deus vai chegar na sua vida. Às vezes demora. É verdade, às vezes demora. Por quê? Porque Deus tem os planos dele. Se a pessoa, se todo mundo, aí como é que ia ser? Então, mas ele não é desorganizado. Você vai ver na própria história de Davi, onde é que começou a organização de Deus, né? Para chegar nesse dia que vai ser diferente. Bom, se eu entendo que durante toda a Bíblia, Deus criou um dia que vai ser diferente. O cego de Jericó foi dormir com frio, com fome, as pessoas passando, jogando poeira na cara dele. No outro dia de manhã, ia ser o dia diferente da vida dele. Uma mulher que estava 8 anos curvada, todo dia ele fazia a rotina. 8 anos ela ia até para o culto, 8 anos ela ia lá para o templo, né, o templo judeu, orar. Mas aquela tarde e noite foi o dia da diferença do Senhor. O dia que Deus chegou trazendo a diferença na vida dela. Um homem que era endemoniado, quebrava a corrente. Então
A cidade era apavorada, mas chegou o dia da diferença. Jesus cruzou um mar inteiro, né? Aquele lago, né? O lago é chamado de mar também lá. Cruzou para fazer a diferença. E eu creio que Deus vai chegar para fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Amém? Por isso que Deus... Então, Davi era um jovem, como eu disse, não era um maduro, reflexivo, vou fazer porque eis que o Senhor fará, não sei o que, aquelas forma rebuscada da Bíblia. Não, ele disse, Deus cuida de mim, eu vou, e era assim que ele fazia os salmos, e ele ia mesmo, né? Um jovem. Embora eu tenha um público de pessoas mais de idade adulta, não quer dizer que não tenha jovens que me assistem. Uma das coisas que mais me surpreende é quando eu escrevo um livro. Eu estou com 18 livros escritos, né? Sou membro da Academia de Letra. E quando eu escrevo, teve um livro que eu escrevi, Estação Cereja. Quando eu fiz o prospecto, a ideia, era um livro que eu pensei para pessoas de 30 anos. Cheguei na hidroginástica, aí as mães, as avós lá que faz água comigo lá, os negócios, dizendo, minha neta leu todo de uma vez só. Quando você tem sua neta? Tem 12, tem 13, tem 15. Então, uma palavra sábia de bênção, falando com simplicidade, tem acesso a todo o coração, né? Tem acesso a todo o coração. Então, eu fiz questão de citar isso. Davi era um jovem que não tinha definido os seus horizontes ainda. Tá certo, jovem? É bom, desde o início da tua juventude, você entender que Deus cuida do meu destino, do teu destino. Tá certo? A gente tem que se capacitar, tem que se esforçar, tem que se preparar. É preparado no conhecimento, na sabedoria, no estudo, mas também nos percalços da vida. Tá certo? Mesmo aqueles que deixam cicatrizes e marcas, né? A gente é preparado, né? Então, como jovem, eu falei que Davi estava no campo, porque a tarefa de jovem não é honrosa. Quando eu disse que eu trabalhei a vida inteira, com 14 anos eu já era pessoa que servia café no banco, eu lavava o banco, a máquina de lavar era tipo uma enceradeira gigante, eu não sei como é que se chama aquilo, mas ainda se usa hoje. Né? Eu tenho mais de 60 anos e aquele negócio me pegava e eu sempre fui magro demais, entendeu? Eu era muito magro. Então, quando ligava aquele motor, a primeira vez ele estava me rebocando dentro da agência, rodando no meio do sabão, ele me puxando e eu agarrado naquele negócio, até uma pessoa mais experiente, não, você controla ele inclinando um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. Então, os primeiros empregos da juventude não são empregos honrosos. Geralmente a gente vai descobrir as aptidões da gente, né? A gente vai sendo experimentado. Ninguém entra numa empresa para ser gerente do McDonald's. Não é nem propaganda, que eu não como McDonald's. Então, se a McDonald's quiser usar com propaganda, já estraguei a propaganda. Eu não como essas coisas, não. Eu gosto de comida nordestina, tá certo? É chato, né, pastor Matheus? Eu gosto de comida nordestina. Mas a pessoa cresce nas empresas fazendo aquilo que está na oportunidade de fazer. E ali a gente é observado. No banco mesmo, eu servia o café, lavava a agência, daqui a pouco o gerente botou um apelido em mim, ele me chamava de Fusquinha, que eu corria, fazia as coisas, você vai devolver cheque. Isso era uma honra, daqui a pouco você vai carimbar cheque, daqui a pouco você vai... E era uma grande organização, era o Bradesco, viu? O Bradesco. Daqui a pouco, daquele tempo, não era o tempo de hoje, né? Aí dizia, você vai levar os numerários, dinheiro, lá para a agência do... Ele viu que eu era uma pessoa de responsabilidade, de honestidade, embora de uma família muito humilde, mas a minha mãe me ensinou honestidade, né? E a partir dali, ele me observando, ele foi criando novas condições, tá certo? Então a gente não tem que ser revoltado nas pequenas tarefas. Faça com amor, faça com zelo. Deus tem um plano para a tua vida, viu? Na hora certa, Deus vai exaltar. E eu anotei aqui um monte de trechos da Bíblia falando disso. Deus vai te exaltar. É interesse dele. O nome dele vai ser glorificado nisso, tá certo? O serviço não é nada... E quando até no Serviço Público Federal eu vi muito isso. Quando é um negócio que não é bom, você bota alguém mais jovem. Já viu esse ditado, né?
Quando é jovem... Então esse eu fiz aqui o panorama do Davi, né? Uma pessoa pequena com pequenas tarefas, né? E por que é que a Bíblia faz questão de mencionar isso? As pequenas coisas são importantes. Uma das coisas que eu tenho certeza, eu fui o pastor mais novo a chegar pastor na Igreja Metodista Wesleyana. Eu terminei o seminário no mesmo ano, eu já fui aspirante, que é difícil. E depois, no primeiro concílio no Rio, faz tempo, né? Isso faz muito tempo, eu sou já com a idade, né? Já fui separado, aspirante, e no outro concílio já fui consagrado, com mais 3 concílios, de 2 em 2 anos tem um concílio, já fui ordenado ministro. Hoje eu sou superintendente da Igreja Metodista Wesleyana. Mas tudo isso começou, ninguém queria ir para o matutino. Época de inverno, uma chuva eu ia. Deus vai cuidar do meu futuro. Pobre, dificuldade, eu andava de pé não, eu andava de pendurado nos ônibus, de pé. Quem anda na capital, nesse estado que eu moro, sabe como eram os ônibus antigamente. No dia que a gente conseguia entrar no ônibus, era uma sorte, era de pendurado, lá, e ainda tinha que pagar, andava de pendurado lá de fora, arriscando o corpo. Bateu um motorista, só Jesus na causa, mas era assim que a gente andava, mas eu ia, entendeu? No culto da semana, culto de oração, aí... Eu já estava no seminário, bota lá no culto de oração e doutrina, porque não dá ninguém. Eu fui, Deus abençoou, daqui a pouco começou, já bota outra pessoa famosa no meu lugar, começou a chegar mais pessoas. Bota Marconi com o jovem dá muito trabalho. Fui pro jovem, aí foi festa. Foi festa, eu tava namorando no interior que eu moro agora, né, Karina? Karina é sobrinha da minha esposa. E eu vinha para cá, mas quando chegava a hora de dar aula para os jovens, eu corria para a aula. Fazer para Jesus, também, porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você, tá bom? Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Então as pequenas coisas importam. E quando viram que eu nunca refuguei, nunca tive problema das pequenas coisas, aí Deus abençoou e abriu grandes coisas na minha vida. Deus vai abrir grandes coisas na sua vida. Às vezes a gente está no mesmo trabalho há tanto tempo, mas vai chegar o dia que o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Não tem placa de aviso, tá certo? O dia anterior, como eu disse, Bartimeu, qualquer milagre do homem do tanque, uma mensagem de notificação, eis que amanhã, atenção, flutuante, na tela principal do seu celular, eis que amanhã passareis por aí na linguagem, e amanhã é que eu... Não! Os dias começam normal. Agora, a Bíblia diz, melhor é o final das coisas. Melhor é o final das coisas com quem? Com Deus. Viu? E foi isso que aconteceu. Mostrando que a gente tem que valorizar, tem que ser grato, né? O tempo das pequenas coisas, né? Por que eu anotei isso aqui? Eu vi pessoas... São 30 anos pastoreando, 30 anos. Então eu vi muita coisa na minha vida. A pessoa, depois que melhora de vida, aí quer desprezar quem participou do tempo do sofrimento. Você... homens que tem sua esposa de nova, às vezes com filhos, e aquela luta e toma banho de caneca, como eu tomei muito tempo, nas pias da vida, que não tinha como ir em casa e tinha que já seguir para outros caminhos, e alguém estava de lado e alguém ajudou, e quando a pessoa melhora de vida, aí ele é seduzido, né? Porque a internet hoje tem muita coisa mostrando aí as preparações de sedução, né? Os oferecimentos, práticas ilícitas, ganha apelido em inglês, aí fica chique, né? No Brasil não tem nada ilícito mais. Tudo no Brasil é permitido, aceitável e incentivado. Mas a Bíblia diz, tudo me é lícito, como no Brasil, que pode todo tipo de ruindade, mas nem tudo me convém. Então você tem que estar no centro do que convém na tua vida. Se a gente estiver no que convém na tua vida, o canal com a bênção de Deus está aberto. As janelas do céu se abrem em cima de você e as bênçãos são derramadas. Amém?
E quando a pessoa melhora de vida, aí aquela história de trocar uma de 40 por duas de 20, você não já viu falar isso, né? Aí troca de esposa, primeiro arranja um amante, né? Arranja uma namorada, né? Que hoje em dia no Brasil não é namorada, é relação aberta, né? A outra parte nem sabe, coitada. E 36 anos de Serviço Público Federal, eu já vi histórias terríveis de pessoas que destruíram a vida por causa de infidelidade, porque um mal traz outro mal. O cara foi infiel, contaminou a esposa e contaminou a sobrinha da esposa, engravidou a sobrinha da esposa, todo mundo com soro positivo. E a mulher, quando foi descobrir, foi porque a menina tinha tido. Eu vi isso. Eu vi a documentação dela entrando, eu chorei com o coração partido. Então, assim, a pessoa não valorizar o início das coisas. A mulher, não uma vez, falei dos homens, por que eu não vou falar da mulher? Claro que vamos falar da mulher, tá certo? Vi algumas vezes, no caso não foi nem nesse estado que eu estou agora, uma pessoa que eu trabalhei com essa pessoa, trabalhei o emocional dele e o espiritual, que eu quero dizer. E foi na época da pandemia e ele gostou de mim. Toda vida que eu descia para pegar o almoço lá na portaria, ele já ficava esperando para desabafar e para escutar uma palavra. E qual era a grande decepção dele? A vida inteira ele fez de tudo, abençoou, incentivou, custeou. A mulher cresceu na vida, conseguiu se formar. Depois de se formar, entrou numa certa instituição. E essa instituição é famosa do povo ser tudo assim, bem aflorado, gostar muito dessas coisas, assim. Aí, pum, passou os pés pela mão, como diz a história, e lá vai e virou um I love you lá por essa instituição, e a pessoa lá envolvida com ela prometeu 1000 coisas. Ela, quando largou do marido, né, pensando de outra coisa diferente, fez escolhas novas, né, porque agora tinha um diferencial na vida dela, era uma pessoa importante. Eu estou falando de cargos bem bacanas, não estou falando aqui, estou falando de pessoas que melhorou de vida e que ganhou autoridade. Quem quiser imaginar, imagina aí, tá entendendo? Um ambiente assim que eu mando e você obedece, assim, esses ambientes. Aí, o que aconteceu? A pessoa que produziu isso tudo, ó, vazou e ela ficou, e o ex-esposo, né, ficou lá com o coração partido e tal, e já fazia uns 3 anos, e graças a Deus eu conversei com ele uns 2 meses, até Deus me dá uma palavra muito inspirada um dia, que eu falei sobre cicatrizes, e depois desse dia ele marcou até casamento. Ele namorava com a menina lá no prédio, marcou o casamento, seguiu a vida. Então não pode desprezar as pequenas coisas, não pode desprezar os começos das coisas, tá certo? Eu, como pastor, já cheguei em igreja, aí tinha um azelito, o Ministério de Louvor. Eu pastorei a igreja muito grande mesmo, muita gente, não sei quantos ministérios de louvor, mas uma certa igreja que eu fui, tinha umas estrelas lá. Aí quando tinha Marcha para Jesus, eu era um dos líderes lá dessa grande cidade da Marcha para Jesus. Eu quem recebi o dinheiro, e é muito dinheiro, viu? Aí a gente, os estrelas só queria ir aparecer na época da Marcha para Jesus. Mas tinha um baterista lá que era uma batida, um errado, uma no tempo, 3 fora do tempo, mas estava lá. O do violão, só Jesus na causa, mas estava lá. E quando chegava esses eventos, eu digo, vai torcer você e você, tá certo? Eu valorizo, você não pode desprezar as pequenas coisas. Então, voltemos aqui, tá certo? O dia normal de Davi, parecia normal, né? Mas, como eu disse, às vezes tem aparência normal, tudo começa normal. O sol nasce, os passarinhos cantam, por aí segue, né? Mas o excepcional de Deus chega antes da noite chegar, né? E o pai envia Davi, né, para essa tarefa pequena. Estou redizendo novamente porque eu fugi do assunto para dar alguns